Muito bem, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Matheus Mello. Abraham Huang. Hoje a gente vai falar na linha editorial de pai para filho, então é um conselho para vocês jovens solteiros. Tem aqui uma multidão de jovens solteiros assistindo atrás aqui, vocês não estão vendo. E o tema é alegria. Então vamos falar sobre alegria de pai para filho, lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Beleza, Cauã? Para você esse episódio, hein? Alegria. Vamos lá. Matheus, alegria. Vamos lá. Bom, alegria, estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. A alegria de ser feliz. Sabe o que eu acho? A gente viu no Oxford, no outro, eu achei essas definições bem pobrinhas. Nossa, no Oxford eu achei bem legal. É porque, vamos começar falando, trazendo até um pouco de informação. Existem 4 conceitos diferentes. Prazer, alegria, satisfação, felicidade. Tá? Prazer. Prazer me parece alguma coisa muito mais física. Você não consegue forçar prazer em si mesmo. Você não tem como. Prazer é um input. Você é passivo nesse negócio. Né? Acho que o prazer é output, né? Tipo, vem algo. Tem que ter um estímulo. Tem que ter um estímulo externo para que você tenha prazer. Esse estímulo externo não necessariamente ele é fisiológico. Pode ter o prazer quando você está assistindo alguma coisa, mas você não consegue simplesmente, agora eu quero sentir prazer, sente prazer. Não, você sente. Você é passivo de fato nessa situação. Satisfação é o estado emocional. O ChatGPT me ajudou aqui fazendo uma tabela. Então, o termo prazer, alegria, satisfação e felicidade, o que eles são? Então, prazer é uma sensação, alegria é uma emoção, faz sentido. Satisfação é um estado emocional, talvez confunda um pouco a alegria, e felicidade é uma condição. Então, dentro da ação delas, prazer instantâneo, alegria momentânea, satisfação transitória e a felicidade duradoura. Agora, a parte que eu achei mais interessante é quando você correlaciona os hormônios. E a gente falou uma vez sobre os hormônios, né? Prazer. Para cada um desses termos. Então, a dopamina e a endorfina estão mais relacionadas com o prazer, a dopamina e ocitocina com a alegria. E aí, a ocitocina, não sei se você se lembra, a ocitocina era aquele hormônio mais relacionado com algo mais, como é que fala? Emocional, de vínculo, de relacionamento. Então, a alegria ela é muito mais atrelada a vínculo e relacionamento, até o que você consegue gerar isso em você. Satisfação, serotonina e ocitocina, e a felicidade está relacionado com homeostase, equilíbrio. Então, a felicidade não é um pico de nenhum desses hormônios. Felicidade é um estado você de equilíbrio, você se sente feliz. Então é legal trazer essas diferenças, porque para mim o principal é tirar prazer de alegria. Sim. Então você pode sentir prazer e você pode estar alegre sem sentir prazer. Então você não é um paciente da alegria, não, você é ativo nisso, você se leva, você pode se forçar a ficar alegre. E buscar alegria ou mesmo a felicidade através de coisas que vão gerar apenas prazer, não necessariamente vai alcançar o seu objetivo, né? Eu acho que é aí que entra um ponto que é muito... que para o pessoal da tua idade é muito importante, que é, beleza, eu não estou sentindo alegria, então eu vou buscar prazer. Só que o prazer, diferente da alegria, o prazer vicia. Então, no prazer, você se vicia naquele determinado hormônio que você está, cujo input está gerando, e aí você vai precisar cada vez mais daquilo, vai ficar dependente daquilo. Então, o ponto é, eu estou triste. Tá bom. Ao invés de buscar um prazer para sentir alegria, tenta entender, tenta discernir o que está bom na sua vida, o que você pode ser grato. Quais são os seus objetivos? O que você avançou? Ou então o que você percebeu que está errado? Cara, existe alegria em você falar assim, eu sei onde eu estou errando. Não está tudo bem, mas eu já sei onde eu estou errando. Eu sei qual é um plano de ação. Eu sinto alegria quando eu sento
algo não tá certo, eu sento, pego o meu caderno, escrevo, falo assim, cara, consegui mapear o negócio. E aí não é um bicho de 7 cabeças. Sim, Porque muda a perspectiva, né? sim, você botou luz no negócio, entendeu? Eu tava pensando aqui num exemplo. Eu gostava muito de correr. Na época, quando eu comecei a correr, tinha o iPod. Você corria com o Nossa, iPod. iPod era muito legal, né? Fazia É, assim, era muito da hora. e tinha um iPod que inventaram que cabia num. Como é que chama? Uma bandzinha, né? Uma Abraçadeira? Uma abraçadeira. Uma abraçadeira. E aí você colocava o fio. Não tinha o fone sem fio ainda, né? Então Não. ficou o fone com fio Cara, aqui é no braço, muito legal isso. corria. E Bem instagramável, né? bem instagramável, eu estou esportista. Só que é difícil mexer, né? Então você tinha que escutar a música O que que tá tava tocando. rolando, né? Certo. Aqui não tinha também, eram as músicas gravadas, né? Você baixava e jogava lá. Baixava e colocava ali. Então você tinha uma bibliotecazinha. E a Apple tinha lançado na época uma função para os corredores que no meio lá da corrida você está num momento difícil, sabe quando você quer dar aquela última milha? E tinha um botão chamava Power Song. Então era o botão do meio do iPod que você apertava assim, pum! Aí tocava uma música que você selecionou. Naquele momento. Eye of the Tiger. Que da hora. Tá aí 90% dos corredores. O meu não era Eye of the Tiger. Qual que era? Não posso falar. YMCA. E tinha essa função que você não Que da hora. você tinha que esperar o momento certo para usar. Porque a verdade é que se você usa toda hora, não tem o efeito. Perde o efeito. E eu acho que o lance da alegria é você saber que tem uma hora que você vai ter que Muito usar. bom. Muito bom mesmo. E tá numa dureza, tá na corrida. E, cara, acho que tem vários momentos da vida que a gente tem que saber que tem um negócio. Eu lembro quando eu era adolescente, eu passava o dia na igreja, e acho que qualquer igreja, o adolescente passa o dia inteiro jogando bola, fazendo coisas, e eu lembro que a gente não tinha muito o que comer lá, né? Porque a igreja não é obrigada a te fornecer comida, né? Bandejão, né? Mas eu lembro que eu pensava assim, cara, quando eu chegar em casa, vai ter um prato de comida me esperando. E aquilo me dava alegria, saber que quando eu chegasse em casa à noite ia ter um prato de comida. Coisa muito boba. Mas se você não se conscientiza disso, você não consegue passar o dia. Você sabe que eu já usei, agora que você está falando, eu já usei isso muito como um subterfúgio para ficar alegre em situações difíceis, que é quando acabar isso, o que eu vou fazer? Sim. Eu lembro, tinha. Eu estava em alguma competição assim, estava muito difícil, e eu pensava, quando acabar aqui, eu vou tomar um banho, aí vai estar a galera, a gente vai trocar ideia, vai ser legal. E aquilo, mas é engraçado, porque é uma perspectiva futura que te traz presente, traz no presente a alegria, né? E força também, né? Pra chegar logo, pelo menos. Sim, mas você vê o quão manipulável é a questão da alegria. Você consegue realizar no presente. Pois é, você traz o valor presente em um negócio que nem aconteceu ainda. Talvez nem aconteça, mas você já sentiu ali. Então, assim, quantas coisas você não consegue fazer para você sentir alegria, mesmo em situações difíceis? Antônio, você trouxe o ponto de felicidade como equilíbrio. O hormônio. Achei isso bem interessante, porque então é importante sentir alegria no desequilíbrio, mas também precisamos sentir alegria no equilíbrio também. Que acho que é o exemplo que a gente falou no episódio de paternidade na prática, que é quando tá tudo bem. Não. Vamos pegar está tudo bem como bens materiais. Só essa hipótese. Se eu também não me alegro, aquilo também não tá suficiente, né? Então, como se alegrar e quando as coisas estão tá tudo bem? Cara, vamos lá. Ó. A gente falou para os pais, agora vamos falar para os filhos, sabe? Eu vejo muito jovem que se entrega 100% para tristeza, sabe? E eu entendo que tem uma questão hormonal, que tem um momento de profusão de hormônios, que isso gera um pouco de confusão, tudo bem. Isso está tudo na conta. Eu acho, inclusive, que o jovem só sai disso porque tem os pais que tiram ele disso. Então, às vezes, o pai fala, não, mas é essa fase. Fala, sim, é essa fase, precisamos tirar ele dessa fase. O jovem, o cara da tua idade, às vezes mais novo, ele precisa saber que ele não está refém disso.
Ele precisa saber que é possível ele, com a força dele, sair dessa situação. Porque às vezes você se convence que você está refém do negócio, entendeu? E não tem ninguém. Ninguém está te forçando a ficar daquele jeito. Você fica porque quer. Hoje conversando com a Elisa, eu tô tratando uma área específica da vida dela, e aí ela ficou chateada. Eu falei assim, filha, você não precisa ficar chateada agora. Você pode não ficar chateada. Você pode não ficar brava. Você pode se animar. Porque, caramba, eu tô cuidando de você, o meu interesse é por você. Para mim, tanto faz, eu não precisaria cuidar de você. Eu cuido por amor. Então você pode olhar para isso e se alegrar. Ao invés de você ficar simplesmente refém da chateação que você está sentindo agora. E aí, não que ela, né, fala, nossa, que bom, agora eu tô feliz. Não. Mas eu senti nela Uma semente foi plantada ali, né? ela mudou levemente o olhar dela, sabe? Porque a realidade é que a gente precisa saber que a gente não está refém dessa situação. Eu não estou refém do mau humor, eu não estou refém da tristeza, eu não preciso estar refém disso. Eu posso lutar contra isso. E tem mecanismos para você lutar. A gratidão, você pensar nas coisas boas, ou então isso que a gente estava comentando, de você pensar alguma coisa boa que você vai fazer, que você vai realizar. Acho que o Antônio trouxe bem isso, porque os pais têm essa condição de resgatar, também, até na fase infantil, dizendo, eu também já passei por isso. E olha, tá tudo bem, deu tudo certo, ninguém terminou a vida, ou deu uma catástrofe, aconteceu uma catástrofe por causa disso. Então, quando você traz essa esperança, é um resgate. Acho que foi bem colocado isso. Sim. É uma conscientização. E cara, qual se não de conscientizar os mais jovens, a respeito até de uma potencialidade ou de uma capacidade que vocês nem sabem que tem. E quantas vezes, nós mesmos, né, quando alguém reconhece um feito, ou uma habilidade, ou um achievement que você teve ali, e aquilo foi o destravado para um ofício, para uma carreira, para um propósito, porque alguém reconheceu ali, e trouxe um momento de euforia, alegria, esperança para você. Então é esse papel também que o pai tem. Eu vejo, o que eu vejo em pessoas da minha idade, e eu falo até por mim, a gente quer tanto sermos bem-sucedidos, que e provavelmente outras pessoas da minha idade também vão se identificar, que eu quero tanto ser bem-sucedido, eu quero alcançar tanto, porque eu vejo no meu celular tão facilmente pessoas mais novas da minha idade ou mais velhas que têm tantas diferentes coisas que eu quero tanto, que eu tô percebendo que a gente tá com dificuldade de sentir alegria. Talvez tem outras questões, mas uma questão aqui que eu quero trazer é porque talvez não dá tempo. Porque eu preciso, se eu me alegrar, eu vou estar fraco. Se eu me alegrar, eu vou perder a produtividade. Então, nunca há um contentamento. Até relacionando a alegria com contentamento, eu percebo isso na minha geração. Eu quero tanto, e vem de uma boa vontade, mas talvez está ancorado na coisa que não é. Enfim, vocês podem ajudar aqui nesse ponto. Você sabe qual que é uma das palavras para alegre em inglês? Gay. Existe, eu estava pensando sobre isso antes. Alegria é joy, mas um homem alegre é um gay guy. E olha como, de alguma forma, ser alegre foi conectado com não ser masculino, sabe? E às vezes eu vejo isso no meu filho, esse negócio assim de taciturno, assim, sabe? Duro, não. E aí, muitas vezes comigo ele é assim, e aí ele é mais alegre com a mãe. Como se ele precisasse ser muito forte, muito duro. E, cara, a alegria do Senhor é a nossa força, sabe? Tipo, a alegria, ela traz em si muita força. Então, na nossa idade, a gente já meio que desencanou desse negócio de achar que é fraqueza ser alegre. Mas para quem está na sua idade, é importante saber que não é um sinal de fraqueza a alegria. Você Não vai me atrapalhar na vida. Não é um sinal de fraqueza. E dois, na idade de vocês, existe uma certa ilusão de que está tudo no controle, igual eu falei do cisne negro. Não está tudo no controle. Então, a melhor coisa que você faz quando está na idade de vocês
é construir o seu caráter, construir o seu conhecimento, porque, aliás, a gente já teve essa conversa a respeito de salário, porque o ganho financeiro, ele vai chegar com o tempo. Se você alcançar o ganho financeiro com prejuízo do outro crescimento de caráter e conhecimento, provavelmente você não vai dar conta desse ganho financeiro e vai Sim. fazer coisa errada. Sim. Então, assim, não é necessário ter muita pressa. Inclusive, eu estava vendo lá na igreja, vai ter aquele DSM, que é o Dunamis, vai ter esse Dunamis School of Ministry, que vai ser um período que o jovem pode ir para lá entre o colegial e a faculdade. Tanto para quem quer ir para o ministério mesmo, como para quem não quer ir para o ministério. Que pode ser um bom buffer, né? Um espaço para o jovem se firmar mais no caráter dele, entender quem ele é, entender quem Deus é, no relacionamento com Deus. Cara, isso é muito mais importante do que você começar rápido uma profissão e começar a ganhar dinheiro rápido. Mas daí a pergunta dos pais não, mas isso vai atrasar a formatura do meu filho. Assim, para mim isso é uma boa notícia. Porque eu prefiro atrasar a formatura dele, ao invés de ter esse gap year que os americanos fazem, que é para zoar, eu faço o gap year do meu filho num lugar onde ele está crescendo no caráter dele. Sim. Porque não precisa ter pressa de ganhar dinheiro nem de começar a trabalhar. Claro que eu sou contra aquele neném que está com 30 anos de idade dentro de casa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o menino de 17, 18 anos começa a fazer uma faculdade sem saber o que vai fazer e já é exposto para coisas na faculdade tão sérias e, às vezes, tanta promiscuidade, também não faz sentido. Mas... Não, fez sentido. E eu vejo que a nossa dificuldade, a minha dificuldade, por exemplo, hoje eu tenho 24 anos. Pra mim já é um pouco mais fácil olhar pra uma pessoa que tem 20 e falar, cara, relaxa. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é não ser o nem, mas, ao mesmo tempo, quando eu olho pra frente, eu falo, cara, eu tô ferrado. Sabe, às vezes bate um pouco isso, cara, eu tô ferrado, eu não posso descansar. Então, pra trás, eu já vou começando a ter um pouco mais de... Não, deu tempo. Mas né? para caras como você não pode olhar para caras como a gente e se comparar. Não. Você tem 24. Você vai casar e você não vai conseguir levar a Samara para ir comer no Figueira Rubaiá. Não faz sentido isso, entendeu? Para que você vai investir esse dinheiro todo? Mas se vocês puderem, uma vez por mês, ir no McDonald's, Tá ótimo. tá ótimo. Tá tudo bem, entendeu? Então, às vezes, também existe essa comparação com... Às vezes eu me comparo assim, com um cara de 60 anos. Eu falei, eu vou chegar lá, entendeu? O cara tem neto, o cara já construiu isso, construiu aquilo. Não preciso chegar antes do tempo. Eu posso ter o meu ritmo para chegar até lá. Eu preciso olhar para ver como é que está meu caráter, se eu estou conseguindo me alegrar, se nas porque quando a gente passa por dificuldade é um momento muito bom para você entender como é que está seu caráter. Também quando está tudo bem, né? Para ver se você está arrogante, se você continua mantendo a sua simplicidade. Faz sentido, né? Faz. Eu queria voltar nesse ponto de atrasar um pouco as coisas. A gente está vivendo uma geração que está sendo exposta a exemplos de performance irreais. Total. Então, eu, com meus filhos, eu penso, cara, esse gap year que o Antônio trouxe, não vai ser só um gap year, pode até ser um tempo onde você dá uma pausa. Eu tinha um plano, não sei se vai dar certo, é um plano que eu tenho, que se eu puder ter entre o primeiro e o segundo ano, um tempo da faculdade, um tempo dele se descobrir, conhecer mais coisas, se eu tiver essa condição também, cara, eu quero fazer isso. E se antes disso tiver, melhor ainda. Então, eu fico pensando num médico que se formou em 2002 versus o médico que se formou em 2004. Hoje, tanto faz. Sim. Tanto faz. E agora, se a gente for olhar nessa perspectiva, e o cara que se formou e deu tudo certo, e aos 40 o cara quebrou. Zerou tudo de novo. Zerou o jogo de novo. E aí, numa perspectiva ainda maior, e na eternidade, o que isso representa? Era melhor você nem ter começado errado, então. Perdeu tempo. Agora, olha o meu caso específico, decidi... Acho que a gente teve um desvio aqui do assunto, mas quando eu comecei a faculdade com 17, 18 anos, eu fazia esgrima lá. Treinava todo dia e tal, pra caramba. Aí parei e entrei na faculdade. Cheio de energia, sem ter um caráter formado. Cara, foi uma esbórnia completa. Tinha muita energia, não tinha caráter, tinha tempo,
Fiz tudo de errado. Tinha o talão de cheque do pai. Voador, Não, mas, cheque voador. mas eu acho que o que vai sedimentando aqui o que a gente foi construindo é que a alegria, assim como pro pai era um elemento essencial para ele continuar de pé, para mim é um elemento essencial para não ficar acelerando as coisas, para eu ter alegria com o hoje, para eu também não ficar hiper ansioso, porque eu falo com isso, eu batalho com isso, eu fico hiper ansioso, falar, cara, se teve um cara na Inglaterra ou mesmo em São Paulo, sim, você sempre tá muito distante, se ele conseguiu, eu também consigo, então eu também preciso. E aí eu não tenho alegria na coisa, no hoje, né? Acho que esse que é o ponto que eu não Tá, conecta mas com daí a o tema. diferença é do consigo pro preciso. Exato, mas eu Porque vejo que a eu gente acho tá muito legal associando o muito consigo, fácil. sim. A gente tá associando muito fácil. E aí eu perco a alegria na minha fase de hoje também. E só antes de passar, hoje eu tomei café com um amigo que a gente se conhece há bastante tempo. E a gente, inclusive, refletiu sobre isso. Ele contou uma situação difícil, que é da vida dele, que ele tá passando. Ele tá empreendendo. E aí ele usou uma frase que há muito tempo eu não ouvi alguém novo usar. Ele falou, meu, tô tomando meu tempo nisso aqui. Se demorar uns anos, tudo bem. Aí eu olhei, eu fiquei pensando, a gente parou. E eu falei, nossa, Léo, acho que a gente talvez, ou a gente foi ensinado errado, ou a gente não aprendeu certo. Que, tipo, porque às vezes a culpa tá na gente também, mas acho que a gente foi criado, precisava ser tão produtivo e tão eficiente que a gente não leva o nosso tempo pra aproveitar a jornada também. Enfim. Eu acho que foi bom isso que você trouxe de ansiedade, porque ele acaba sabotando a alegria. E é exatamente o oposto. A alegria, quando o Antônio falou que é trazer para o momento presente algo futuro, e você se alegrar com aquilo lá, até antecipadamente, a ansiedade faz o contrário. E se não, né? Não, a ansiedade ela traz para o momento presente o errado, o que não O deu que certo. não deu certo, o medo. É muito bom isso aí, porque de fato tem aquele filme do Will Smith com Jaden Smith, é O Dia Depois da Terra, é o do medo, da ursa, Isso, depois da Terra. que ele fala exatamente assim, o medo é uma fé em que as coisas vão dar errado. É. E é muito bom, porque de fato, então talvez a alegria é uma decisão que você tem de olhar para aspectos positivos da sua vida e se alegrar com aquilo. Sim. E que quando você é jovem, tão mais relevante é isso. Tão mais importante. Então, ser duro consigo mesmo, ser muito machão, vai dar tudo certo, blá, 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 não é o ponto. O ponto é leveza, tranquilidade, investir no lugar certo. Eu falo assim, eu preciso me alegrar com algumas coisas aqui. E é interessante, porque a gente, para vocês verem a perspectiva que nós mais velhos temos. Quando eu vejo um cara, um cara da idade de vocês, todo de cara fechada, aquilo dá para mim a impressão de insegurança. Quando eu vejo um cara da idade de vocês, relaxado, conversando, eu falo assim, moleque seguro. Não é isso? Você sente a mesma coisa ou não? Verdade. Não é verdade? É verdade. Sabe quando você vê aqueles adolescentes andando tudo de cara fechada, achando que está impressionando os homens mais velhos, a gente está olhando e fala assim, é um menino inseguro aí. E aí você vê o moleque todo relaxado, conversando, fala, ah, que legal esse moleque. Então, às vezes vocês querem impressionar a gente, sendo todo Clint Eastwood, e a gente quer achar bacana o Adam Sandler, entendeu? Tá ligado? Muito bom. Achei que a frase que ele ia usar faz tempo que eu não escuto um jovem falando, ia ser uma frase do tipo, macacos me mordam. Macacos me mordam, muito bom. Mas sim, então não preciso forçar quem eu não sou, não preciso acelerar as coisas, preciso ter alegria no hoje. Qual que é a virada de chave, assim, pra conforme a vida for ficando mais séria, tô casando, tendo filhos, coisas assim, pra eu não ficar preso também com 20 anos, sabe? Porque eu imagino que a alegria de um cara de 20 anos, os momentos, assim, são mais, sabe? Tem um tipo de... E a alegria de vocês é uma outra alegria. Me veio uma imagem aqui que, vamos ver. Imagina que você é uma canoa. Tá. O que te faz boiar é o princípio claro de que tem ar ali e não vai afundar, tá? Você carrega ali uma ou duas pessoas. Imagina que a vida vai passando e eu e o Abraham, a gente, dois cargueiros. Tá. Um monte de container em Animal. cima, aquela pressão enorme, mas, bicho, boiando, entendeu?
Os dois estão boiando. Então, assim, o princípio de alegria, a forma que você vai encarar a vida, não muda no final das contas. Você vai encarar da mesma forma. A diferença é que com o tempo vai colocar mais pressão, entendeu? Não vai ter como, mas a conexão que você tem com Deus e a forma como você olha para Ele e como você depende dele, isso gera alegria para você, é a mesma hoje que é pra gente. Só vai ter mais profundidade. Você vê uma canoa, ela tá bem na superfície. Um cargueiro, bicho, tá lá embaixo, entendeu? Tem pressão, tem peso, mas não muda o princípio físico dos dois. Isso é muito bom porque se me levasse de volta 20, 30 anos atrás, ia ser só menos, mas eu ia ser mais feliz com a cabeça que eu tenho hoje. E não porque pela ausência de pressão, mas é pela mentalidade, entendeu? Aham. Então essa mentalidade, quão mais rápido você aprende ela, você vai usar a mesma mentalidade pro resto da sua Que vida. vai precisar aprofundar, porque a pressão vai aumentar para me manter. Vai ficar mais profundo, vai ter mais pressão, mas é a mesma mentalidade, cara. Então o que eu ensino pro Toís e pra Elisa hoje, busca alegria, olha para as coisas como elas estão acontecendo, seja grato, encontra esse lugar, entendeu? Eu tenho ensinado pro meu filho, encontra um lugar secreto, vai te acompanhar onde quer que você vá. Talvez esse lugar secreto também é um lugar de alegria, entendeu? Onde você encontra um refúgio das coisas que deu errado, das pressões, porque, cara, esse lugar você vai encher ele de troféus, mas vai ser o mesmo lugar pro resto da sua vida, entendeu? Muito bom. Agora a gente precisa, depois dessa. Seria negligente não encerrar. Quer Então adicionar você alguma coisa? Pode encerrar. Seria muito triste. Bom, pessoal, mais um episódio. Continue aqui com a gente. Indique isso para o teu amigo, para tua amiga, alguém que você conhece que talvez você sente que precisa sentir mais alegria na jornada, né? Compartilhe esse conteúdo, siga a gente nas redes sociais, contamos com o teu apoio, com os teus testemunhos também. Se esse episódio falou com você, se mudou alguma mentalidade tua, a gente quer saber. Comenta aqui no episódio, seja no YouTube, seja no Cara, Spotify. testemunho é muito legal, Testemunho é mensagem. muito legal. Essa semana a gente viu e anima muito ver os testemunhos das pessoas, né? Bom, até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.